Em latim, a palavra romanos significa cidadão de Roma, ou seja, cidadão do grande Império Romano, o império que ocupava toda a Europa. No leste deste continente foi formada a província de Dácia. Passaram-se os séculos e aquela região tornou-se um país antes cidadão de Roma, hoje cidadão europeu, a Romênia. Mais de 20 milhões de pessoas vivem neste país, um número que vem diminuindo pela alta imigração e baixo índice de natalidade devido, entre outros fatores, por ter o índice de abortos mais alto da Europa. Cerca de 86% de seus habitantes declara professar o cristianismo ortodoxo oriental. Mais de 5% considera-se protestante, ao redor de 4% é de católicos romanos, 4% segue outras religiões e menos de 1% se declara ateu. Toda esta situação revela uma grande necessidade. O Evangelho precisa ser pregado aos romenos. Chamados por esse dever, a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, possui hoje missionários em terras romenas, agindo em diferentes áreas ministeriais. Cheguei na Romênia no ano de 1996, na cidade de Bucareste, a capital. Depois fui para Mangália, depois veio uma missionária, a Maria Helena. A Maria Helena ficou um tempo e depois veio o reverendo Gilberto com a família, graças a Deus. O Senhor começou a formar a equipe. Nós chegamos aqui na Romênia dia 1º de abril de 2000 e viemos direto para Mangália, onde nós começamos um trabalho, como se diz no Brasil, do zero. Quando o trabalho foi iniciado com os missionários, eles tinham a pressão do governo para trabalhar na área social. Eles não podiam fazer evangelismo de maneira nenhuma. Eles tinham que trabalhar primeiramente com o trabalho social. Nós trabalhamos na Romênia, na cidade de Mangália, num projeto de conscientização contra aborto, pois a Romênia estava em primeiro lugar a nível de aborto, e nós trabalhamos com as mulheres grávidas. Essas mulheres eram enviadas pela prefeitura para nós. Tivemos um ótimo contato de parceria com a prefeitura local. Também depois desse projeto, começamos a alfabetização de crianças, as crianças que não tiveram possibilidade de ir para o jardim de infância para se ingressar a uma escola. Fizemos vários projetos e o projeto que nós hoje atualmente estamos desenvolvendo é também com mulheres grávidas, mas num outro caminho, ensinando as mulheres a fazer o enxoval do bebê. Vreau să vă spun că eu am cunoscut Biserica Presbiteriană, am 10 ani. Și apoi mi-a spus și am povestit. Am rămas însărcinată, mi-a zis, vrei să lași sarcina asta, că eu le-am povestit că am prea multe avorturi și de ce am 6 copii și de așa nu vreau să mai fac. Și a spus nu la ăla, rămâne copilul ăsta. O trabalho de tantos anos continua, e hoje são vários missionários em diferentes cidades, levando o amor de Cristo ao povo romeno, através do Evangelho e do amor ao próximo, apesar dos grandes desafios que enfrentam. Nós temos 3 dificuldades básicas para a evangelização aqui na Romênia. O primeiro é que o governo da Romênia, mesmo antes do comunismo, só aceitava 18 cultos, e mesmo com a queda do comunismo ainda continuam esses 18 cultos. Então nós não somos aceitos como igreja, mas sim como uma associação cristã. Por parte tanto dos ortodoxos como de alguns cristãos aqui, por uma questão até mesmo de mentalidade, tem perseguido o trabalho de alguns outros irmãos que aqui tentam iniciar o trabalho. Então o desafio é grande, a perseguição aqui é velada. O terceiro problema é que os próprios evangélicos que não conhecem o presbiterianismo também não nos aceitam. Mas nós temos visto que, apesar de tudo isso, nós temos tido vitória, Deus tem dado vitórias e nós estamos indo em frente com aquilo que Deus tem, como Deus tem nos usado. Graças a Deus, novos campos estão sendo abertos na Romênia,
e novos obreiros, locais e brasileiros, atendem ao chamado de semear naquela terra tão sedenta da palavra de Deus. Atrás vocês podem ver aquele povoadozinho, Limano, tem mais ou menos uns 5.000 habitantes, e nós temos um trabalho lá com crianças ciganas, já tivemos um trabalho com mulheres grávidas, e atualmente nós temos 3 famílias da nossa igreja que são membros da nossa igreja que moram lá, e nós estamos também construindo o centro de conferência Manaim, naquele lugar, onde a gente espera que seja a futura igreja presbiteriana nessa região. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că aici în Mangalia, pastorul Gilberto și misionara Irene ne-au invitat ca să fim alături de ei, să putem să lucrăm împreună cu ei pentru a avea o biserică presbiteriană română aici în Mangalia. Pentru acest lucru noi ne-am dedicat și dorim ca să fim de folos proiectului care l-am găsit aici, pe care îl are pastorul Gilberto și misionara Irene. Nós estamos agora orando também a Deus para Ele enviar mais obreiros. Já recebemos o reverendo Ronaldo e com a graça do Senhor estaremos recebendo o reverendo Gabriel com a esposa. Somos resposta das orações desses irmãos que aqui oraram para que Deus enviasse mais missionários. E nosso projeto aqui em Constanța é também na plantação de igreja, algo que há uma grande necessidade no momento. De asemenea, avem o rugăminte ca să vă rugați pentru toată această lucrare din Mangalia, fiecare dintre dumneavoastră, pentru că lupta noastră este o luptă spirituală și avem nevoie de o susținere spirituală cu rugăciunea pentru ca să putem să luptăm în această arie unde sunt mulți musulmani, sunt ortodoxi și care sunt foarte închiși la mesajul Evangheliei. De asemenea, această lucrare are nevoie și de un suport financiar și noi credem că Dumnezeu poate să spună inimii dumneavoastră să participați împreună cu noi la acest proiect pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se mărească și să crească și venirea Domnului Iisus Hristos să fie cât mai aproape. E queremos aproveitar esse momento para convidar vocês a estarem orando por nós, a estarem se associando conosco em oração e nas suas contribuições também. Nosso desejo é que a Igreja do Brasil se una com a gente nesse desafio de plantação de igrejas aqui na Romênia, orando por nós, intercedendo por nós e nos visitando. Precisamos muito das orações dos irmãos para que Deus envie mais missionários para trabalhar nesse país onde o número de missionários é bem resumido e isso tem dificultado a obra. Então que vocês aí orem no Brasil para que Deus envie mais trabalhadores para trabalhar nesse campo tão vasto e tão necessitado e carente do Evangelho. Deus abençoe a cada um de vocês.